que auxiliava ali o governo Bolsonaro nessa política de contenção da Covid-19. Na verdade, era distribuindo kit Covid. Então, ela cita, inclusive, membros do gabinete paralelo que atuaram nesse pacto, nessa disseminação de kit Covid nos hospitais e principalmente ali no convênio da Prevent Senior. Agora sim, a gente vai ouvir essa fala da Bruna, em que ela desmonta a tese da autonomia médica que era defendida pela Prevent Senior. A Prevent Senior chegou a obrigar a distribuição do kit Covid, o que põe por terra essa questão da autonomia médica. Vamos ouvir agora. Os plantonistas, eles pegavam o kit, eles entregavam ao paciente e diziam ao paciente, olha, eu preciso te dar, porque se eu não te entregar esse kit, eu posso ser demitido. Mas eu te oriento, se você for tomar alguma coisa daqui, tome só as proteínas ou só as vitaminas, porque os outros medicamentos, além de não terem eficácia, eles são muito perigosos para aquele público em específico. No início dessa sessão, desse depoimento, a tropa de choque ali de Jair Bolsonaro tentou mais uma vez mudar o rumo da CPI da Covid. Hoje o senador Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado, leu um parecer do professor Ives Gandra, afirmando que não há base jurídica para que Jair Bolsonaro seja responsabilizado pelos desastres na condução da pandemia. E é claro que isso causou muita revolta nos senadores. Vamos ver. Creio que a opinião consultiva do Dr. Ives Gandra Martins poderá contribuir muito com os trabalhos da comissão e mesmo na elaboração de seu relatório final, para que não enveredemos pelos caminhos duvidosos das preferências e dos juízos prévios em detrimento dos fatos, da legalidade e da Constituição. Você sugere que a gente ouça o Ives Gandra, é isso? Não, senhor. Não estou sugerindo. Porque a gente podia botar o doutor Reale de um lado e o doutor Ives Gandra do outro, para a gente ver quem cometeu o crime nesse país mesmo. Os crimes do presidente Jair Messias Bolsonaro já estão marcados na história. Não tem o que dizer. Ele cometeu crime de responsabilidade, ele cometeu crime contra a vida, ele praticou o extermínio da população brasileira. Nem Vossa Excelência se convenceu do relatório que está sendo apresentado, uma vez que se antecipa uma presunção de culpa. Isso é reconhecimento de culpa. Isso tem que ser dito aqui, senador Renan. O presidente está assumindo a culpa. A gente vai falar sobre esse depoimento daqui a pouquinho com o Silvio, depois a gente vai retomar com o deputado Paulo. Vamos falar sobre o caso Prevent Senior aqui. Tenho mais notícias. Começou hoje na Alemanha o julgamento da empresa acusada de emitir um certificado de segurança falso para a mineradora Vale de Brumadinho. A consultoria Tilvi Sud atestou a segurança da barragem, que acabou rompendo e matando 270 pessoas na cidade mineira de Brumadinho em 2019. A ação, que é movida pelo município e por 1.200 vítimas, pede indenização por danos e prejuízos. Lembrando que a lama, os detritos da barragem ali de Brumadinho, devastaram a cidade de 40 mil habitantes, destruindo inclusive propriedades rurais. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas e centenas de famílias perderam o seu sustento. Essa primeira audiência que começou hoje, ela foi suspensa porque as juízas que estão à frente dessa ação pediram mais prazo para analisar documentos. E daí uma nova audiência já foi marcada agora para 1º de fevereiro de 2022. Daqui 4 meses a gente segue acompanhando tudo isso. No Canadá, olha só, 6 mineiros continuam soterrados numa mina da Vale, em Ontário. No domingo, 39 trabalhadores ficaram presos numa profundidade de 900 a 1.200 metros, depois que uma máquina caiu sobre o elevador que dá acesso a essa mina. 33 operários já foram retirados. E daí eu quero chamar o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, para a gente começar a nossa conversa falando sobre essa atuação da Vale. É desastre aqui no Brasil, é desastre lá fora, é uma atuação cheia de problemas, é uma atuação muito problemática. Lembrando que a Vale foi uma empresa estatal, foi privatizada, enfim, e deixou um rastro de destruição aqui no Brasil e agora causa destruição lá fora também, né, Silvio? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Não sei se é uma boa tarde, porque são tantas notícias assim, mas enfim, vamos em frente, né? Sim. Olha, a Vale não é diferente
das mineradoras internacionais, como a BHP, a Anglo American, a Equinox Gold, né, que são empresas mineradoras que não se preocupam com os riscos das vidas. A barragem que estourou, ela era calculada, né? Quer dizer, não vamos investir aí para assegurar a vida das pessoas, porque isso custa caro, vamos assumir o risco. Da mesma forma, esses trabalhadores mineiros que estão soterrados, provavelmente também estão lá por conta de uma margem de risco muito alta que não foi prevenida. Aliás, eu quero trazer aqui uma história que é bem interessante, né? Existe um observatório da mineração que está dizendo que a questão da defesa do marco temporário nas terras indígenas, temporal, né, é feita principalmente pelas mineradoras internacionais, a BHP, a Anglo American, a Equinox Gold, porque elas querem explorar os minérios nas terras indígenas, né? E os embaixadores dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da Austrália, fazem lobby junto ao governo defendendo os interesses das empresas, defendendo então o marco temporal. Isso é aceito pelo ministro do Meio Ambiente, o Bento Albuquerque, que aliás é um almirante de esquadra. Esses almirantes antes, no tempo da ditadura de 64, eram nacionalistas, agora eles são totalmente entreguistas, assim, né? Ele coloca esses propósitos no Programa de Mineração e Desenvolvimento, que foi lançado em junho de 2020, demonstrando que não só o governo Bolsonaro é subserviente a esses interesses, primeiro do grande capital, mas agora do capital internacional também, né? Como não está preocupado com a defesa dos interesses brasileiros, dos nossos povos indígenas, ou mesmo dos trabalhadores dessas áreas, né? Então, eu vejo com grande preocupação, vamos dizer assim, esse avanço, vamos dizer assim, das mineradoras, que não tem um Estado capaz de se contrapor e colocar seus limites. Sim. E, para além disso, tem essa questão da privatização, né? A Vale é uma empresa privatizada que já deu esse monte de problema, e daí eu recupero uma fala de Paulo Guedes de ontem, ainda falando que quer continuar esse projeto de privatização, falou que vai privatizar Banco do Brasil, Petrobras, enfim, são várias as privatizações que esse governo tenta fazer, mas a gente já tem esse cenário, essa fotografia de que privatizações aqui no Brasil deram muito errado, estão dando muito errado, né, Silvio? Continuam dando errado e para quem, né? Peraí, porque as privatizações são altamente lucrativas para quem adquire essas empresas, né? E o que o ministro Guedes se propõe é privatizar tudo. Ele já falou, até o fim do nosso governo nós queremos privatizar tudo. Isso significa o quê? Destruir o patrimônio público, aliás, com um eufemismo dizendo que é uma teoria da destruição criativa, é uma teoria tomada de um economista chamado Schumpeter, né, que não tem nada a ver com essa privatização selvagem, né? E a única coisa que o Guedes se preocupa, quer dizer, em privatizar, atender os interesses dessas grandes corporações, que, aliás, ele foi posto ministro para isso mesmo, não é um ministro para cuidar do interesse brasileiro.